Cleberson, você acha que mercado financeiro tem a ver com mercado imobiliário? Não tem como trabalhar com o mercado imobiliário sem dinheiro. Principalmente quando a gente fala de incorporação, né? Incorporação, construção, loteamento, precisa de muito recurso. E por isso hoje nós vamos trazer um convidado especial aqui no podcast, que é o Matheus. Tem um sobrenome alemão difícil de pronunciar, daqui a pouco ele ensina pra gente. O Matheus é do escritório da Sim Investments, que é uma parceira da XP, e está aqui hoje para falar com a gente, para trazer insights poderosos sobre como aliar o mercado financeiro à incorporação. Mas antes da gente receber o Matheus, a gente precisa agradecer o pessoal que torna isso aqui tudo possível. Como sempre. Exatamente. Por isso eu queria agradecer o pessoal do IBREP que empresta esse espaço lindo e maravilhoso aqui em Balneário Camboriú para a gente. Queria agradecer o pessoal da minha querida Black Market que edita esse conteúdo que chega aí para você fresquinho. Queria agradecer o pessoal da Atmo Investimentos Imobiliários. Também queria agradecer o pessoal da Compra Aluga Agora, que está sempre nos apoiando. Queria agradecer o pessoal da Housee, que começou a nos apoiar há um tempo. Olha só. Excelentes estadias, hein? Estadias excepcionais. Exatamente. Queria agradecer também o pessoal da Te Garante, que está junto com a gente, um pessoal que tem um modelo de negócio disruptivo para corretores autônomos que você devia conhecer. Queria agradecer o pessoal da Tecmob e também queria agradecer o pessoal da AP11 do Grupo Santander. É isso? É isso aí. E você não pode deixar de convidar o parceiro que está entrando agora neste vídeo e quer apoiar essa iniciativa. Se você está conhecendo o nosso trabalho agora, mas já acredita que a sua empresa precisa se conectar ao mercado imobiliário, esse canal é para você. Entre em contato com a gente aí pelos comentários, deixa seu eu quero aí e a gente vai mostrar para você as opções de apoio ao nosso canal. E solta a vinheta dos patrocinadores. Você não precisa de muito dinheiro para começar, não precisa do melhor imóvel, nem precisa do melhor terno ou gravata, do melhor carro ou do melhor celular. Você não precisa estar na melhor imobiliária da cidade, nem de cursos de gurus que sabem tudo ou de escolas técnicas antigas. Quando você é um corretor de imóveis, você não precisa de alguém dizendo o que você pode e o que você não pode. Quando você é corretor de imóveis, tudo o que você precisa é de um celular, Wi-Fi e boas ideias. Comece agora. A sua vida pode ser incrível como corretor de imóveis. Convidamos corretores de imóveis para responderem uma simples pergunta. O que você faz? Saber o perfil do cliente, né? O que ele procura, metragem, bairro. Então, perguntamos o que isso significa para quem conseguiu achar o seu imóvel ideal. A gente sabe o que você faz de verdade e seu real impacto na vida de tanta gente. Compre e alugue agora. E aí, corretor de imóveis, você está participando do portal mais revolucionário do mercado imobiliário, da maior rede de corretores que mais cresce no Brasil? Eu estou falando da Te Garante. Aqui, os seus benefícios são inúmeros e é tudo 100% gratuito. Você está esperando o quê? Clica no link agora, se cadastra os seus imóveis, você vai anunciar gratuitamente nos portais, vai ter toda a burocracia administrada por nós, vai vender muito e ganhar 70% de comissão de venda e locação. Clica no link e cadastre-se já. Então é isso, bem-vindo Matheus Benkendorf, acertei? Sobrenome de alemão não é fácil, né? Não é fácil, né? Pra gente que mal fala português, quem dirá fala alemão. É complicado. Renato, obrigado pelo convite. Cleberson, obrigado pelo convite, uma honra estar participando aqui desse podcast com vocês. Em meio a tantos nomes de peso, é uma honra estar podendo bater um papo aí, entender o que o nosso lado do mercado financeiro tem de ligação com o mercado imobiliário. Legal. Já tem um tempo que a gente queria trazer uma pessoa desse mercado aqui, porque a ideia do podcast é essa, falar sobre vários assuntos, sobre vários aspectos ali do mercado imobiliário e não só trazer corretores famosos, por exemplo, né? Então, muito legal ter a tua presença aqui e o escritório que é focado nisso, né? Até nos bastidores. O Cleberson estava conversando com você aqui, a gente vê que não é todo escritório que tem essa visão. Eu queria que você contasse para a gente, Matheus, como que o escritório de vocês, como que a Sim enxergou o mercado imobiliário e conectou nele? Onde que vocês falaram assim, a gente é do mercado financeiro, mas vamos se associar ali ao mercado imobiliário?
Assim, ela inicialmente, por conceito, desde a Constituição, ela veio com um propósito e um modelo diferente de atendimento do que a gente costuma ver no mercado financeiro de forma geral. Nosso escritório, talvez 99% da nossa equipe técnica e time de assessores veio de banco. Então, ex-gerentes de Citibank, Banco Safra, Banco Itaú, Bradesco, Santander, a quantidade de bancos aí dentro de casa é grande. E quando a gente constituiu assim lá atrás os sócios fundadores, toda a nossa equipe de gestão hoje, a gente veio no intuito de tentar trazer um modelo de atendimento e uma inteligência financeira diferente para os projetos nos quais a gente faz parte. E a gente entende que dentro da construção de um patrimônio dos nossos clientes, a gente tem uma diversificação muito grande. Então tem a ponta assim de aplicações financeiras, que é o core business, né, o principal carro-chefe do negócio, mas a gente entende que o mercado imobiliário existe grandes oportunidades, faz muito sentido para a alocação de portfólio dos nossos clientes e muitos deles tinham relacionamento com grandes construtoras e grandes incorporadoras e quase que de forma orgânica a gente acaba criando esses relacionamentos onde a gente foi entendendo aos poucos a dinâmica do mercado imobiliário e a gente começou a entender algumas dores que essas incorporadoras, essas grandes construtoras tinham, não só aqui em Santa Catarina, estamos falando de Balneário, polo imobiliário aqui da região, mas São Paulo, Brasil inteiro, a gente acaba tendo muito relacionamento, né? E como a gente começou a identificar essas dores, a dificuldade para gerir o caixa, a dificuldade talvez para conseguir crédito, ou então aquele produto de prateleira que a gente era obrigado a oferecer no banco pela falta de soluções, né? Porque algumas atendem, para algumas demandas não atendem. A gente veio justamente com esse propósito. A gente originou o escritório lá atrás já pensando em trazer algumas soluções diferenciadas e tentar trazer essa inteligência, unindo o mercado financeiro com o mercado imobiliário na ponta. Por favor. Você, nos bastidores aqui, a gente estava comentando que inicialmente, assim, ela buscou focar na geração de caixa, né, do mercado, ou seja, aqui na região o empreendedor tem uma entrada de recursos, esse recurso teoricamente ficava parado versus o volume, então vocês criaram uma solução para que nesse período pudesse ser rentabilizado esse recurso. O que não é tradicional no mercado nacional. Se a gente olhar o mercado nacional, em grande maioria, o que acontece é o inverso. O incorporador ele tem uma alta exposição de caixa. Quando ele tem que fazer a venda, ele depende de um agente financeiro, então ele faz uma captação de 20%, 30%, no máximo 40% até a chave, num período de 36, 24, 48 meses. E o que leva os empreendedores a precisar captar recursos e depender do sistema bancário, principalmente os tradicionais, né? Bancos do governo, aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, até mesmo no caso do BNDES não entra, mas são operações voltadas ao governo, em grande maioria. Os bancos privados vêm atrás, dando essa solução, e depois, na sequência, a gente vê os fundos fazendo um pouco mais distante versus a taxa, porque sempre é a taxa, né? Perfeito. Como é que você vê isso, essa solução que vocês trouxeram? Porque eu imagino assim, vocês entraram com esse apetite, né? E quando você olha para, talvez aqui em Balneário, versus o custo de obra versus a venda, isso possibilita essa geração de caixa na frente, né? É um mercado que tem alta demanda, então você consegue melhorar a captação e traz recursos para o caixa. Mas como é que você vê isso no Brasil, né? Porque assim imagino que ela não está mais limitada só a ficar criando soluções aqui no sul de Santa Catarina. Já tem que pensar nacionalmente porque os investidores estão conectados aí. Como é que vocês desenharam e quais são as soluções que a gente pode apresentar aqui hoje para o mercado como as mais tradicionais, mas que vocês também trabalham para resolver essa dor que eu preciso de um apoio à obra, né? Porque a gente chama de apoio à produção, dinheiro para apoio à produção. Como é que são essas soluções hoje? Como é que você vê esse mercado que para mim é o maior? Perfeito, eu acho que a gente pode tratar de alguns temas aí ao longo da conversa. Hoje a gente tenta, de uma forma geral, com a maior parte das incorporadoras, as construtoras, dentro do nosso ecossistema, trazer eficiência de caixa, alavancagem, tributário, até sucessão muitas vezes acaba entrando no tema, quando a gente fala de uma incorporadora onde envolve muitos membros da família, né? E dentro de cada caixinha desse, a gente tem um time de especialistas dentro do escritório,
onde a gente consegue trabalhar cada tema desse com qualidade, né? Eu acho que os temas mais relevantes para a nossa conversa hoje, até para ser algo prático, que ajude quem está nos ouvindo em casa, viajando e ouvindo o podcast, o tema de fluxo de caixa é muito importante e hoje se tem pouco cuidado no Brasil, não se olha muito para a ponta tributária dessas aplicações, o que acaba corroendo grande parte do rendimento. Lógico, alavancagem, estruturação de dívida, quais são as opções disponíveis hoje em mercado e o que a gente consegue fazer de diferente, talvez fugir daquele plano empresário que é muito comum que seja utilizado. Será que não tem uma solução mais eficiente dentro do fluxo projetado, financeiro, da minha obra, do meu empreendimento? E a ponta tributária, eu acho que é um tema também muito relevante. Hoje a gente tem um time parceiro homologado dentro da XP que se chama Estúdio Fiscal. Acredito que vocês já devam ter ouvido falar. É um time de 250 profissionais, grande parte contadores, advogados tributários, administradores, onde a gente consegue fazer uma análise retroativa dos últimos 5 anos de todos os impostos pagos, por exemplo. E é muito comum que muitas incorporadoras ou construtoras tenham, por conta da dificuldade contábil que a gente tem no Brasil, muito técnico, muito detalhe, que a gente encontre valores a recuperar, inclusive, por parte das obras feitas anteriormente, e a incorporadora acaba recebendo esse benefício via crédito tributário, via crédito fiscal, ou até mesmo, em alguns casos um pouco mais raros, até o valor em conta, após um período mais longo, né? Então, acho que são alguns temas que a gente tem pouco tempo, inclusive, para estar falando, mas acho que seriam os temas mais relevantes para a gente estar conversando hoje. Eu vejo que no cenário nacional, o que a gente mais tem são estruturações muito intimistas, né? Acho que a maior dificuldade de trazer, a gente estava falando aqui, ativo de originação de empreendimentos imobiliários no mercado imobiliário para a Faria Lima, né? Vamos colocar desse jeito. Perfeito. Mercado financeiro, exatamente pela estruturação. Por quê? Normalmente o empreendimento ele começa muito familiar, a grande maioria é muito familiar, a estruturação não tem aquele corporativismo da estruturação, né? Ou seja, trabalhar com um advogado que entende a parte tributária, um contador que entende a parte tributária toda voltada para o mercado imobiliário no geral. Isso faz com que muitas vezes o empreendimento ele fique simples, mas vulnerável para a visão do mercado financeiro. Só que essa é a realidade do nosso mercado. Se você for para Goiânia, existe uma tropicalização do modelo em relação a Santa Catarina. Assim como Brasília tem a sua, todas as capitais têm o seu modelo, né? Quando você vem para São Paulo, o que a gente percebe, assim, exatamente pelo tamanho do mercado, né, e principalmente pelo volume de oferta de recursos desse mercado que é empresarial e profissional, né, acaba que você tendo uma profissionalização melhor na estruturação, né, um negócio muito mais bem estruturado, um compliance adequado, uma governança mais adequada, o que você não encontra para fora. Eu vejo muitos movimentos de fundos, né, saindo de onde estamos aqui hoje, Florianópolis, Balneário, São Paulo, indo para o Norte e Nordeste, como você comentou mesmo de uma operação que vocês estruturaram há pouco tempo. Quando vocês saem daqui e vão para lá, assusta, não assusta? Perfeito, é outra realidade de mercado, inclusive. Eu brinco com a turma que eu sou do interior. A verdade é que eu falo aqui, moro, vivo, inclusive a operação na qual eu faço a gestão aqui junto com a Sinvest, mas é no interior do estado de Santa Catarina. Então, quando a gente vai para a Faria Lima, o nível de conversa é diferente, o nível de capital humano e técnico que eles têm lá dentro também é diferente. E assim como a gente precisou se adaptar para desenvolver negócios no interior e fazer com que esse eixo Rio, São Paulo abrisse um pouco os olhos para empreendimentos em outras regiões, assim como no Nordeste agora o mercado imobiliário tem se desenvolvido, eles já têm começado a olhar para esses outros mercados com mais cuidado, com bons olhos, né? A verdade é que dentro do processo de originação, por exemplo, de algum possível deal dentro do mercado de capitais, vai muito da comunicação e da boutique ou da instituição que está te auxiliando também com essa captação do recurso, né? Porque a originação, que é o que temos escasso no mercado, bom, tu entende disso melhor do que nós, o mercado financeiro ele tem o caixa, né? Ele precisa de bons ativos. E vai muito também do profissionalismo do time por trás
em conseguir desenvolver os materiais e a modelagem financeira necessária para que o mercado financeiro, a Faria Lima, que muitas vezes não tem conhecimento regional, não entende como funciona o mercado, aquela localização em específico, entenda a realidade do empreendimento e possa ver que mesmo não sendo um empreendimento no Rio-São Paulo, ainda assim é um bom negócio e tem espaço para a entrada de recurso, né? Então, eu acho que um pouco esse é o conceito por trás. O fundo, ele sempre tem interesse em entrar em bons negócios. A diferença é que muitas vezes ele não conhece a região, não conhece o incorporador. A ideia dele é desenvolver uma estrutura via sociedade, menos comum, mas possível, normalmente uma estrutura de dívida, onde ele possa alocar recursos, e é do maior interesse do fundo que isso dê certo, né? Então, quando a gente entra no tema custos, por exemplo, a ideia é que o custo líquido, o custo final da operação, dentro da operação como um todo, seja mais interessante, porque também é interessante para o fundo, afinal ele também não quer correr um risco com o patrimônio que ele está alocando. Então, acho que esse é um pouco o conceito por trás, né? Quando você... uma das coisas que eu vejo, Matheus, que existe muito oportunismo no mercado, de oportunista. E eu não sei como que é para vocês, mas eu pego o mercado de intermediação, por exemplo, ele é um pouco promíscuo, né? Pouco não, muito promíscuo. Então, para você separar o joio do trigo, você tem que realmente mostrar uma postura, mostrar resultado com performance. E o mercado imobiliário ele está acostumado ao FII de remuneração ser no risco da viabilização do negócio. Eu vejo muitas vezes o mercado financeiro, quando vem trazer opções para a gente, por exemplo, que trabalha com originação, ele não entra nessa história de risco. Olha, precisa estruturar um fundo. Não, estrutura, custa R$300 mil para você botar um fundo em pé, para a gente começar a captar recursos para você. E do outro lado, sempre, vamos pegar, por exemplo, um fazendeiro que entrou no mercado, tem caixa, está tocando, mas alguém vem e vende uma solução para ele que o dinheiro dele é caro para ele botar nesse negócio, porque ele não faz a captação no mercado e toca um empreendimento com isso. E, em grande maioria, ele até topa, mas ele fala para você, né? Tá bom, pode fazer. Não, faço, mas custa tanto para você. Como é que vocês enfrentam essa realidade no Brasil? Porque, em grande maioria, o mercado imobiliário em si, só por conta dessa barreira que eu acabei de descrever, dessa promiscuidade, infelizmente, que existe, ele criou um viés. Né? O viés é o seguinte: se o negócio é bom, mostra para mim que é bom. Como é que o mercado financeiro faz essa transição? Porque no mercado financeiro puro não existe esses riscos. Perfeito. O risco é de quem está buscando o recurso. No mercado imobiliário, mesmo eu buscando, ele entende que você está vendendo algo que vai te remunerar. Então, me mostra que isso dá resultado. Como é que vocês que assim trabalham esse encaixe? Perfeito. Eu costumo dizer que o mercado ele acabou se prostituindo nas duas pontas, mas do nosso lado financeiro também. O mercado criou uma cultura muitas vezes ruim. Em algumas casas estão mais prospectando, querendo entender como cada mercado está se comportando do que realmente fazer negócio ou montar algo que realmente seja justo para ambas as partes. Dentro da SIM, nós temos hoje o IBXP, que é o nosso Investment Banking principal, que é a nossa estrutura principal, onde a gente faz captação de recurso para grandes construtoras, normalmente listado em bolsa, tá? Como isso é dado público, Cyrela, JHSF, MRV, essas últimas emissões de dívidas maiores, normalmente a XP está envolvida de alguma forma, nem que seja na distribuição para estar levantando o recurso. Mas nós, como escritório, como agente autônomo credenciado a XP, a gente tem a liberdade para alguns assuntos ter alguns braços ou internos, ou então ter parceiros onde a gente consegue ter um modelo de negócio mais flexível e a gente muitas vezes consegue humanizar um pouco esse processo para que esse mercado não fique tão prostituído, né? Um parceiro nosso específico aqui de Santa Catarina, o foco é mais estadual, a gente fez com eles um processo inverso. Em vez de primeiro originar a operação e depois ir para os fundos de investimento, gastar um pouco da sola de sapato lá na Faria Lima, eles fizeram um processo inverso. Eles bateram na porta hoje de mais de 3 fundos de investimento ou investidores institucionais, tanto nacionais como internacionais, e eles descreveram cada tese de investimento que cada player desse de mercado tem interesse em estar participando.
Ou seja, eu sei quais são as localizações, em que região do Brasil, que cheque, que perfil de investimento, se é empreendimento vertical, horizontal, se é loteamento. Cada característica dessa foi anotada, mínimo de obra feito, ou se pega desde o início, se é dívida, se é equity, prazo também máximo de cada tipo de dívida, e eles entenderam cada característica dessa, de cada grande player desse de mercado, para que depois, conforme essas originações fossem chegando, aí sim a gente já sabe, até com inteligência artificial, faz o cruzamento desses dados, a gente já sabe em quais portas bater para facilitar o processo e para que esse processo seja mais transparente, para que a gente vá falar com o empresário, com o incorporador, com o dono da construtora, da loteadora, a gente entende o processo dele, entende quais são os planos dele e consegue dar uma resposta muito sincera. Porque a gente já sabe quais são as características do que os outros caras querem, sabe? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, que agora você me gerou uma dúvida aqui. Você está falando eu acho inteligente lá no fundo entender qual que é, né, o foco dele, a captação, e eu ia atrás de desenvolver, estruturar, originar esse ativo já alinhado com essa situação. Mas infelizmente no Brasil a gente tem uma burocracia muito difícil de lidar. E essa burocracia limita o desenvolvimento e a aprovação do produto, principalmente o direcionamento dele, porque às vezes você tem que fazer uma série de manobras para conseguir botar esse ativo de pé. E quando a gente leva isso em consideração, a hora que eu estou com o produto pronto e maduro, eu vou para o fundo, o gestor mudou. A regra mudou, o fundo, porque o fundo é o gestor. Perfeito. Tem um gestor e ele tem as regras, institui, cria, e o fundo normalmente ele é como se fosse uma SPL, tem data para começar, data para terminar. Então vamos falar um ciclo de 10 anos, pode ser até que eu chegue para vocês e fale, o fundo é um fundo novo, 2, 3 anos de operação, eu vou atrás do meu ativo, vou estar organizando e fazendo essa busca e vou produzir. Vamos imaginar que eu seja rápido, 3 anos eu volte e depois vai estar aqui o seu ativo. Mas pode acontecer no ciclo de 3 anos, uma proposta tirou um gestor e o gestor estava em cima daquele fundo, de fato ele está desenhado, tem uma compliance. Mas o risco, o skin the game daquele gestor é diferente daquele primeiro que eu conversei, que estava na minha pauta lá. A hora que eu volto, ou a carteira às vezes pode estar cheia também, não tem espaço para o seu produto, vou deixar na esteira para poder encaixar. Ou pode ser que esse cara realmente não tenha apetite, porque tem muito também a questão do relacionamento. Isso é importante. O gestor não bota, porque o nome dele está ali assinando a operação, ele não bota qualquer projeto ali, mesmo que esteja alinhado na compliance, porque ele já tem às vezes outro nessa esteira que está esperando a operação, esperando liberar. Né? Então, assim, será que esse é de fato o melhor caminho ou é um teste do mercado? Isso que você está comentando aqui é uma realidade que vocês têm dentro da SIM, ou você está simplesmente escrevendo um caso específico de alguém que optou por seguir esse caminho? Perfeito. Não, muito justa a pergunta. A gente costuma dizer que é importante que esse intermediário, ou seja, nós ou os nossos parceiros, também se mantenham atualizados, né, com os gestores de cada um desses fundos para saber como desenvolver cada tipo de negócio. Por exemplo, né, é muito comum que a gente tire alguns players da plataforma, alguns fundos, alguns parceiros que fazem parte da nossa rede de contatos, porque nesse momento já não faz mais sentido para ele investir em determinado tipo de investimento, por vários motivos. Às vezes ele já gastou o cheque que ele tinha para estar investindo. Então, se tu não tem uma ATS, tu não tem um term sheet vinculante, ou seja, garantindo que quando tu vier apresentar ou quando tu vier chegar em determinado patamar de obra, tu vai ter o cheque, não é possível desse fundo te trazer essa garantia, né? Por isso que a gente tem um número de fundos também muito grande cadastrados dentro da plataforma aqui dos parceiros, justamente para que para cada tipo de tese a gente tem alguns tipos e alguns fundos interessados. Até porque isso acaba gerando uma concorrência saudável para o incorporador, que é o nosso cliente, né? Porque no fim a gente não trabalha para o fundo. A gente trabalha para o dono da incorporadora, a gente só tem um relacionamento com esses caras para saber quais portas bater e como está negociando com eles, né? Então a ideia é que a gente tenha uma variedade de fundos interessados para cada perfil de negócio. Lógico, se não tiver um term sheet vinculante, não tiver uma proposta assinada na mesa, é difícil daqui a 1, 2, 3 anos, talvez esse mesmo interessado estar ali disponível para te emprestar o cheque. Mas é um pouco do nosso trabalho continuar rodando para que a gente tenha outras opções também para estar te apresentando
num formato similar, né? Você sabe que é interessante esse negócio do relacionamento, da parceria que você está falando aí. Eu trabalho com marketing imobiliário, especificamente lançamentos imobiliários, né? E aí, rapaz, no Conect Imóvel agora desse ano, encontrei com o Renan Regonato nos corredores lá. Perfeito. Ele que me conectou a vocês. Que ele também é marketing, ele, Renato, tô com fundo lá, os caras estão com mais de 2 bi, procurando projetos bons e adequados para poder investir, vamos conectar. Eu falei, vamos, aí eu já fui lá na frente. Falei, eu tenho projeto para mostrar para eles. Perfeito. E já quero eles no podcast para a gente falar dessa possibilidade de mercado. Porque quando um cara vira para mim, fala que existem mais de 2 bi, procurando ativos para conectar, procurando bons investimentos para conectar, e nós que trabalhamos com estruturação de lançamentos, estamos lá do outro lado, vendo incorporador, vendo loteador com projetos bons, mas que também não tem caixa, cara, é a junção perfeita, assim. Perfeito. Até contextualizando o Renan, um grande parceiro de longa data, eu acho que um dos temas que a gente pode comentar mais para frente é o tipo de parceria que a gente faz com muito construtor, corretor de imóvel, pessoas que estão de certa forma envolvidas aí no mercado imobiliário. O nosso escritório hoje, a gente tem 2,35 bi sob gestão na plataforma de investimentos, né, que é o carro-chefe da instituição, mas a gente sabe que o mercado de capitais, poxa, hoje o cheque ele é muito superior ao que a gente tem de custódia no nosso braço aqui de aplicações financeiras, né? Dinheiro disponível em mercado. Então acho que um pouco esse é o conceito também do que a gente faz, é conectar justamente quem tem um bom projeto. Lógico, tem requisitos básicos, sim, a gente pode até tratar sobre eles, né? Eu costumo brincar que no Brasil também tem muito aventureiro. O mercado financeiro tem o seu nível de diligência, a gente não consegue fugir dessas diligências. Então o projeto precisa ter viabilidade, precisa ter um determinado nível de garantia. É bom que tenha um certo nível de histórico por parte dos incorporadores. Afinal, eu não estou falando que vão ter 100 pessoas emprestando um cheque de 20, 30, 40, 100 milhões. É um fundo, é 2 fundos, né? Então, para os caras te emprestarem também 20, 30, 40, 50 milhões de reais, naturalmente eles vão querer fazer uma diligência completa em cima do projeto. Mas tendo os pré-requisitos, poxa, é do total interesse dos fundos estar investindo em bons negócios. Acho que um pouco essa é a ideia, né? Muito massa. E o que é, assim, eu sei que tem muita coisa, mas basicamente o que são esses pré-requisitos? Porque do lado de lá tem muito corretor ouvindo, tem dono de imobiliário, tem incorporador, tem loteador, e o cara já, como é que eu vou falar com esse Matheus? Quais são os pré-requisitos ali básicos? O cara fala, sem isso aqui não dá nem para começar a conversar. Perfeito. Assim, eu brinco que a gente não tem frescura, tá? A gente conversa, quer entender, a gente gosta de se relacionar com pessoas. Alguns dos pré-requisitos, explicando também como funciona o fluxo, a esteira, legal, resumidamente para vocês entenderem como funciona, né? Normalmente a gente tem um primeiro contato com o incorporador, onde a gente entende o momento dele, entende um pouco do histórico passado, entende o que ele tem de planos para estar desenvolvendo para frente. Depois disso, a gente origina essa operação com algum dos nossos braços, às vezes dentro de casa via XP. Se a gente entende que via XP o projeto não faz tanto sentido pelo momento da instituição, a gente direciona para alguns parceiros específicos, onde a gente entende que o deal, o negócio vai se desenvolver com mais velocidade, ou talvez num desenho que fique mais confortável, porque afinal o nosso cliente é o incorporador, então a gente quer que esse negócio fique confortável para ele. Eu brinco que a gente não quer simplesmente fazer um negócio e ir embora. A gente quer desenvolver um bom negócio para continuar com ele no longo prazo como parceiro e participar do crescimento também desse incorporador, assim como o nosso crescimento aqui conjunto. Então, depois de ir para comitê, a gente dá uma devolutiva para o dono da incorporadora com muita transparência, tá? Se a gente entende ou se a gente tem nesse momento braços para estar atendendo o projeto deles. Por isso que eu digo que não precisa ter muito medo e receio de vir apresentar um projeto, que a gente vai bater um papo, a gente vai entender se dentro de casa a gente também consegue estar desenvolvendo o negócio. Depois disso, o negócio aprovado, normalmente para que esse negócio tenha mais viabilidade, os pré-requisitos básicos, né?
Mercado financeiro, mercado de capitais gosta de trabalhar com cheques acima de 20 milhões para emprestar, tá? Quem não gosta? Então, é o mais comum. A gente brinca, mas a gente olha a quantidade de prédios que tem aí em Balneário, os cheques são infinitamente maiores, né? E a nível de mercado financeiro, para que a gente consiga também montar algumas soluções de dívidas diferenciadas. Não é que não dá para fazer com menos. Acho que o mínimo seria 10 milhões hoje dentro do nosso escopo de trabalho, tá? Mas a gente já vai partir para mais emissões bancárias, onde é difícil de gerar tanto valor, né? É importante que a obra ou o projeto já esteja desenvolvido, facilita muito se tiver o RI, o registro de incorporação da obra, tá? E é importante que a incorporadora tenha um certo nível de histórico. Eu brinco que até na semana passada acabei fazendo uma reunião com o dono de uma incorporadora, poxa, um projeto sensacional, um projeto lá de quase 100 milhões de VGV, uns 60, 65 milhões de custo projetado dentro do desenho dele, né? Mas aí a gente foi ver o histórico passado, a maior obra dele teve 5 milhões de VGV. Poxa, como é que um fundo vai emprestar lá 50 milhões, 30 milhões para uma parte da obra para um incorporador que o maior empreendimento dele foi 5% proporcionalmente ao tamanho da obra que ele quer fazer no ano seguinte? Traz no mínimo um pouco de receio, né? Uma coisa é eu emprestar um cheque desse para quem está habituado a fazer obras similares ao menos, né? Então esses pré-requisitos básicos nesse sentido. Depois disso, tem os pré-requisitos, aprovou no comitê de originação, aí começa nosso trabalho, antes mesmo de bater na porta dos fundos, que é fazer uma boa reunião de onboarding, que a gente chama, que é sentar junto com o incorporador, botar o nosso time de analistas numa mesa, entender o que ele busca e começar a desenvolver algumas modelagens financeiras, fluxo projetado de obra, físico-financeiro e talvez já pensar em algumas ideias de dívida que fiquem confortáveis dentro do cronograma de obra dele, dentro dos descasamentos de caixa, algo mais técnico do nosso lado, para daí bater na porta desses fundos e estar trazendo eles para a gente iniciar um relacionamento, quem sabe desenvolver um projeto aí juntos, né? O produto mais procurado é financiamento da obra? A caixa de obra? Hoje, quando a gente fala de ativo imobiliário? Por parte dos fundos, naturalmente, se a obra já está rodando, financiamento de término de obra ou obras a partir de 20% já constituídas é o que tem maior liquidez, né? Por parte dos incorporadores, normalmente a maior demanda é esse cheque inicial para comprar o terreno ou para dar o start no projeto e talvez não ter que fazer uma operação ponte, né? Uma operação ponte para daí sim começar a desembolsar um capital mais robusto, né? Por isso que eu digo que o histórico da construtora, bons números, algumas garantias são importantes para conseguir fazer essa captação ponte, que acaba trazendo muita eficiência financeira muitas vezes para o empreendimento, né? Pegar aqui Balneário, que nos últimos 10 anos teve uma curva de valorização impressionante, né? Se talvez em vez de fazer um pré-lançamento um pouco mais agressivo, vender algumas unidades de forma muito antecipada, pudesse tomar uma dívida que em teoria traria uma economia, porque tu pode vender esses apartamentos, esses imóveis mais para frente, em fase de construção a um preço mais elevado, às vezes o custo final vale a pena. Então tudo isso a gente tem que fazer conta e entender o momento. Explicar para você o que é operação ponte, senão o pessoal fica sem entender o que é operação ponte. Como o Matheus está muito bem colocando aqui, o que acontece? Muitas vezes o incorporador não tem caixa para lançar o empreendimento, para fazer a fase inicial, que é a fase que leva o empreendimento em condições estruturais para que o grande recurso entre através de um fundo ou de uma instituição financeira, um banco, por exemplo. Então o que ele faz naturalmente é vender unidades antecipadas a preço de custo ou mais baixo que o preço de venda para captar esse recurso e conseguir levar a obra até esse ponto, né, da entrada ao recurso de financiamento bancário, ou então ele toca com recurso próprio caso ele tenha. A grande maioria faz essa operação. Então a operação ponte, para quem já tem um portfólio, para quem já tem garantia também, né, para quem tem histórico para estar fazendo, você faz uma captação aí inicial de 3, 4, 5 milhões, né? Tô exagerando aqui um pouquinho, 5 milhões, né? Para que você atrás possa fazer uma operação de 50. Então você leva o empreendimento até o lançamento, que com o lançamento você tem captação, então você tem entrada de recursos, então se você tem 100 milhões para lançar,
no mercado, esses 100 milhões você vende 50%, você vendeu 50 milhões, só que você não capta 50 milhões. Então, se você tiver 20% de captação, 30% de captação, você vai captar 15 milhões. Se fizer no primeiro ano, você vai botar 5 milhões no bolso da construtora no primeiro ano, né? Vou generalizar sem tirar as taxas aqui. Então, com esses 5 milhões, mais o que você fez de captação inicial, que é a operação ponte, você consegue levar, muitas vezes, o empreendimento até um ponto onde o fundo vai entrar e vai olhar e falar, esse empreendimento está em condições, tem venda, né? Tem lastro já de geração de caixa, carteira, né? Você tem também o ativo em si, tem já uma obra como garantia evolutiva. Então você consegue fazer com que o fundo... Então isso é uma operação ponte, não é uma ponte em si. Tem um viés que tem acontecido bastante nos loteamentos, que é a compra de carteira. Esse é um negócio que vocês fazem, assim, já olha para esse tipo de negócio, porque eu vejo que ele está aumentando a demanda dele, né? Porque o cara... Obviamente o mais gostoso do loteamento, o mais rentável é a carteira, mas às vezes o cara tem apetite, quer lançar mais e precisa de caixa, ou quer sair do mercado. Vocês olham esse tipo de aquisição também? Gostamos bastante, principalmente carteira de loteamentos, onde a partir da obra entregue também o risco acaba se tornando mais confortável para a maior parte dos fundos, né? E até está em alta nesse momento de mercado a compra de carteira, principalmente de loteamentos. Aí depende um pouquinho também do que o loteador pretende fazer com o capital, mas é muito comum que ou então se compre a carteira, normalmente com o deságio, né? Então o loteador acaba pagando um pênalti para receber esse capital à vista, que é o spread, que é o custo, a taxa de juros embutida ali nesse desconto, né? Ou então é muito comum que se utilize essa carteira de recebíveis dos loteamentos para que se empreste capital a um custo bem menor, afinal tem um lastro nessa carteira, para que ele possa desenvolver os próximos projetos, às vezes num custo bem mais interessante do que simplesmente vender a carteira, né? Mas é possível, inclusive é bem comum, nesses últimos 2 anos para cá principalmente. Sim, a gente vê muito lá. Você tinha comentado, né, a gente estava fazendo uma visão aqui, que existem movimentos que fundos estão participando do equity, né? Então entrando na aquisição de cotas das empresas e participando inclusive da gestão do empreendimento, né? Como é que está esse movimento hoje dentro do mercado financeiro? Porque até então, vamos voltar 10 anos atrás, não se existiam fundos imobiliários no Brasil comparado ao mercado americano. De repente o Brasil começou a se surgir, principalmente nas áreas logísticas de shopping centers, ativos voltados, né, criando esses pacotes mistos de fundos investindo entre ativos financeiros puros com ativos de tijolo, vamos colocar assim, tijolo e papel dentro do mercado imobiliário. Agora, nós estamos vendo muitos fundos, né, vamos colocar nanofundos surgindo, né, depois trazendo os micros, agora os movimentos estão se tornando grandes. Como é que você pode falar para a gente desses movimentos? Quais são os produtos que nós vamos ter por conta dessa oferta de recurso, né? Porque a gente faz securitização aqui, né? A gente tem as CRIs aí, a gente também tem essa questão de entrar no equity, que a gente acabou de falar aqui, e a questão de apoio à produção. Quais os produtos que a gente, além desses que eu falei aqui, se você puder explicar um pouco, e quais outros podem surgir e como esse movimento pode melhorar? Perfeito. O mercado, principalmente os fundos imobiliários aqui no Brasil, é um mercado novo, é um mercado recente. Quando a gente olha os REITs nos Estados Unidos, é um mercado bem mais maduro. Consolidado, né? Mas é um mercado que também nos últimos 10, 15 anos tem crescido muito e muitas das soluções ainda estão sendo desenvolvidas, né? Existe desde a compra de carteira, como o Renato comentou conosco aqui anteriormente, até hoje o mais comum para dívidas aí acima de 25, 30 milhões, o certificado de recebíveis imobiliários, que são os CRIs, né? Que a gente dentro do fundo imobiliário, como você muito bem comentou, entra como um fundo de papel, onde o fundo empresta capital para a incorporadora e ele fica com esse spread, essa taxa ali já pré-determinada para estar recebendo de volta ao longo do empreendimento. O que tem acontecido de diferente são os fundos de private equity, se iniciou nesse nicho de mercado, onde esses fundos investiam diretamente em empresas, normalmente empresas que precisavam de capital ou precisavam de alguém lá dentro para auxiliar numa reestruturação. Então esses fundos começaram a entrar dentro das empresas, injetando capital, muitas vezes mudando governança, mudando
gestão corporativa e depois, mais para frente, vendendo a participação com um lucro bem substancial. E agora o mercado tem dado um próximo passo, ainda um pouco tímido, mas já tem algumas gestoras e alguns fundos de investimento interessados em entrar nas operações de incorporação dentro do mercado imobiliário. Ou seja, já estão interessados em participar da gestão do projeto, até da gestão da incorporadora, da construtora. É menos comum, mas já tem algumas casas começando a olhar para isso dentro de uma participação societária. Então, em vez de você se endividar dentro do projeto, a gente entra com uma participação societária e pega aqui a 4 mãos o projeto para que ele possa seguir adiante. Um exemplo muito bacana é até o nosso escritório nessa última emissão, em conjunto com outro escritório da XP, a gente fez uma emissão para o grupo, porque é dado o público falar abertamente, para o grupo Vila Carnaúba, no Preá, próximo de Jericoacoara ali. Eles compraram quase 12 milhões de metros quadrados de área, próximo à praia, e eles montaram todo um plano de desenvolvimento para aquela região. O que a gente fez nesse caso em específico? A gente constituiu um fundo de investimento. Esse custo ele foi descontado, obviamente, do grupo lá na frente, e a gente distribuiu esse ativo dentro da nossa base, ou seja, os nossos clientes de forma exclusiva puderam entrar como sócios nesse grande empreendimento lá no Preá via sociedade, né? Então esse fundo estava ligado à holding que controlava as SPS de cada empreendimento que está sendo desenvolvido. Eu comprei uma quarta parte desse empreendimento, joguei dentro de um fundo, fiz uma distribuição para quem quisesse investir via essa operação, mais ou menos isso? Isso. Tem a holding controladora, que detém lá 70% do projeto. Quando a gente joga a esteira para baixo, a gente tem uma série de SPS, que é cada obra dentro desse empreendimento, e a gente constituiu um fundo de investimento, um FIP, onde os nossos clientes são sócios desse FIP. Esse FIP detém 30% do empreendimento ali do Vila Carnaúba. Por exemplo, um exemplo de equity, né? Esse tipo de modelo de negócio funciona muito no nosso mercado. Eu vejo, até lá na agência a gente mudou recentemente de fazer participação de lançamentos. Antes eu chegava para o incorporador e falava, meu valor é X. Aí agora a gente fala assim, o seu projeto é muito bacana, vamos fazer o seguinte, eu quero X% e eu vou bancar o seu marketing e eu vou fazer o lançamento. Isso tem outra visão do mercado e obviamente é mais rentável. Perfeito. E o cara enxerga como uma parceria, porque você acaba entrando no risco com ele, né? É o famoso skin in the game, né? Não é tão comum, mas nada que não possa ser avaliado para bons projetos, exatamente. É o que eu costumo trazer. Uma dúvida, Matheus, isso não é uma estratégia de blindagem de mercado? Porque eu vi esse movimento ser feito, né? Não vou citar nome aqui, mas existe uma empresa que forçou muito o mercado exatamente nessa linha, né? Até desconstruindo o modelo tradicional Faria Lima, né, exatamente de proteção de ativos, ou seja, o fundo não entrava nesses itens exatamente pela compliance e para não gerar conflitos de interesse. Porque a partir do momento que eu tenho recurso entrando aqui, eu como sócio aqui, né, dessa operação, pode ter um conflito de interesse, o fundo tem uma taxa de remuneração, então eu empresto o dinheiro, mas eu estou aqui dentro também rentabilizado. E essa empresa em si, quando ela está aqui dentro, muitas vezes, se não tomar cuidado, o dinheiro entra aqui, rentabiliza, paga a rentabilidade, mas distribui muito para os sócios que estão aqui. E quem são esses sócios como um todo? Pelo que você me falou, é um FIP fazendo essa operação, então ele segue a mesma compliance do fundo dessa operação. Mas eu vejo que tem outros movimentos acontecendo exatamente dessa forma, onde isso aqui não está linkado diretamente ao fundo. É uma estrutura de uma holding, onde você tem uma operação, tem gestores conectados aqui, mas existe essa empresa onde eu entro para falar inicialmente com a estratégia assim, vamos entrar no equity, porque daí eu entrando no equity eu posso garantir que esse ativo vai ser nosso dentro da operação, e eu entro no equity por a garantia que eu vou te emprestar o dinheiro, então eu empresto para mim mesmo, né? Uhum. Você enxerga que isso em algumas empresas, não estou falando especificamente assim, né? Falando no mercado de uma maneira geral, ela é uma blindagem para que eu possa me antecipar esses movimentos que estão acontecendo mais misto no mercado, menos profissional, vamos dizer assim, né? E é uma forma que o mercado está olhando para se proteger e não perder essas oportunidades do mercado, ou não, é um movimento natural, que ia acontecer mesmo de qualquer forma?
Eu acho que para ambas as partes, tá? É normal que cada ponta do mercado queira se blindar não só do risco do seu investimento, mas também do risco de perder a oportunidade. Então eu acho que esse movimento de mercado é um movimento misto. Eu acho que sim, tem um pouco de blindagem em entender que o meu capital investido, se eu consigo me blindar de alguma forma para evitar certos riscos em determinado empreendimento, para que a operação talvez fique mais saudável, naturalmente cada ponta vai puxar para o seu lado, por isso que é importante que haja uma boa intermediação, mas também tem muitos cases aí que estão querendo se blindar para não perder essas oportunidades e estarem prontos quando elas aparecerem. Eu vejo que isso criou um mercado de maior risco, como um todo. Eu vou pegar aqui de novo Faria Lima, que vem mais lenta, né, faz essa estruturação, está fazendo esse modelo que você colocou via VIP, e tem outro lado que tem grupos que começaram, criam um fundo para mim e de repente ficou tão grande que era um negócio de 500 milhões, agora já virou bi, né? Tá tão grande lá de cá, e de repente esse fundo que tem dono, vamos dizer assim, ou donos, né, criam esses braços que são incorporadoras, que são construtoras, que começam a ser sócios daqui, só que aqui inicialmente era só o meu capital, ou capitais de pessoas controladoras desse fundo inicial, né? Quando falo contador, eu falo no gestor em si, e agora como ele cresceu, ele não tem mais os 5 que controlavam, ele tem aqui 3 mil e os 5 são grandes dentro desses 3 mil, mas os 5 ainda mandam nessa operação. E aí você tem a incorporadora do cara, ou a incorporadora foi criada desse fundo, e ela é tendenciosa, né? Ou seja, cria-se produtos para ter rentabilidade dentro da incorporação e traz muita gente na esteira. E esse movimento eu vejo que ele está se replicando em outras operações, outros fundos estão surgindo com essa mesma envergadura, e assim, gera, mesmo que você tenha uma compliance dentro do fundo aqui, chega uma hora que existe uma negação, né? Faço a vista grossa para algumas coisas, porque ele está cumprindo a compliance, mas tem um conflito de interesse aqui. E se abre muitos projetos com a ideia de fazer a incorporadora crescer e não perder, o discurso é não vamos perder a oportunidade, o mercado está consumidor, só que você expõe a um risco. Aí o risco às vezes não é do fundo, é um risco, vamos colocar macroeconômico, e quando você coloca isso em cadeia, né, nós podemos estar olhando para uma bola de neve aí que daqui a pouco fala assim, cara, o mercado super ofertou porque tinha recurso demais disponível. Tem muito fundo que hoje a gente chama de CETIPado, que não são fundos listados em bolsa, são fundos listados na CETIP, similar aos títulos de renda fixa, onde o nível de diligência não é o mesmo nível de diligência de um ativo listado na B3. Lógico, a gente não pode generalizar um mercado, mas a gente tem visto muita coisa ruim também acontecer, por isso que a diligência ela é sempre muito importante, né? Diligência não só por parte dos cotistas, mas aí que entra também a importância de ter uma equipe qualificada te assessorando ou te trazendo informação para entender todos esses detalhes. Opa, será que isso aqui não quase que se caracteriza um grupo econômico? Será que daqui a pouco essa incorporadora não é a mesma que está construindo a obra, mas é a mesma que estruturou a dívida do outro lado e é o mesmo cara ainda que está cuidando das vendas? Como eu posso me blindar de tudo isso? A XP tem uma área específica de research, ou seja, tem uma casa de análise própria, onde os próprios analistas, além de entenderem todos os dados macro de cada um desses fundos nos quais a gente olha com bons olhos, a gente ainda, além de tudo, como escritório, a gente ainda tem parceria com algumas casas independentes, justamente para fugir desse jogo de interesse. Queremos, além de uma opinião macro institucional, a gente quer entender o que o mercado está falando e a gente quer um analista lá dentro. A gente quer um analista ir lá visitando a obra, entendendo quem são os gestores, entendendo quais são os empreendimentos, para que quando a gente possa repassar essas informações para os clientes, tenha esse nível de cuidado e diligência. Então, acho que tem algumas classes de mercado que realmente o cara tem que ter um olhar mais cuidadoso, justamente por todos esses fatores que o mercado ele apresenta, mas ao mesmo tempo tu tem um bom nível de compliance, tu tem alguns níveis de diligência, tem pessoas de confiança lá dentro do empreendimento, eu acho que tem bastante oportunidade que pode sim ser aproveitada. Matheus, acho que a gente vai ter que gravar mais uns 2, 3 episódios, porque o assunto é longo e extenso, hein? E importante, porque assim, eu acho muito bacana quando a gente traz esse viés. Eu vejo que o mercado imobiliário, em sua maioria,
a maioria de corretores e, claro, de profissionais que giram em torno dele, não entendem muito essa coisa da incorporação, a coisa da gestão, a coisa do capital ponte, é isso, não sei o quê, do cheque. E quando a gente traz isso para a mesa, eu acho que assim, é um episódio, é um tipo de conteúdo muito interessante, eu acho que a gente tem que trazer ele mais vezes aqui, e eu achei muito bacana você ter vindo falar inicialmente com a gente, expôs, trazer a Faria Lima aqui pro podcast. O tema é longo. Eu queria deixar só um momento para você também, fazer um convite para quem é do mercado, né, construtor, incorporador e quem é corretor. Como é que ele acessa esses recursos? Né? Qual que seria, que tipo de recurso seria interessante? Para um corretor, por exemplo, que está nos assistindo aí, poderia fazer uma parceria com vocês? Quais tipos de parcerias tem? Quais tipos de produto ele pode levar? Ou mesmo o consultor incorporador pode acessar vocês para estar buscando? Perfeito. A gente gosta do conceito de parceria por trás, não só direto com o dono da incorporadora, da construtora, naturalmente, que é o cliente final, né? Mas a gente tem parceria com diversos corretores de imóvel, justamente porque eles têm muitas vezes contatos, eles entendem muitas vezes que há uma necessidade por parte do dono da construtora, o dono da loteadora, da incorporadora. Isso acaba gerando um vínculo e principalmente um valor no serviço prestado. Quando a gente constituiu o escritório lá atrás, a gente, desde a concepção, desde a estruturação de estratégia de equipe, a gente veio falando muito, em Blumenau, aqui principalmente onde eu estou mais próximo, em como a gente pode gerar valor na nossa prestação de serviço, através de inteligência financeira, excelência no atendimento. E para o corretor, muitas vezes isso acaba sendo um diferencial, porque ele tem o contato com o dono da incorporadora, tem o contato com o dono ali da construtora, ele entende que ele tem uma necessidade de recurso e ele traz um parceiro, ele traz uma equipe qualificada que pode gerar valor, que pode montar às vezes uma estrutura de dívida, pode ter um cuidado com o fluxo de caixa, pode trazer uma eficiência tributária através de recuperação de impostos, que acaba fidelizando ainda mais o relacionamento do corretor de imóvel com o dono dessa construtora, com o empresário. Se eu pudesse citar um caso prático, né? Recentemente a gente recebeu indicação por parte de um corretor parceiro, a gente conversou com o dono da incorporadora, inclusive aqui do nosso litoral, aqui Balneário, Itapema. A gente fechou a nossa parceria com ele, a gente está desenvolvendo a estruturação da dívida para captação do recurso e ele mesmo já falou para o corretor de imóvel, olha, se essa captação der certo, eu te dou exclusividade sobre todo esse empreendimento que a gente vai estar desenvolvendo aqui, ou seja, em vez de ele ter exclusividade sobre 1, 2, 3 unidades, ele vai ter exclusividade sobre as 200 unidades que vão estar sendo desenvolvidas, né? Pelo nível e geração de valor que ele trouxe para um projeto que talvez não teria saído do papel. Então ele ganhou a confiança, gerou valor na prestação de serviço deles. E claro, naturalmente a gente tem algumas parcerias internas onde o corretor também pode ser remunerado por essa indicação por parte do que a gente recebe aqui dentro de casa. Legal. E como que as pessoas acham assim, Matheus? Como que eles conectam a vocês aí? Perfeito. Hoje, assim, Save Your Money Investments, tanto no nosso site, o Matheus pessoalmente, Matheus Benkendorf no Instagram, ou Matheus Benkendorf, sobrenome de alemão difícil, no LinkedIn. A gente está sempre ativo. É um prazer estar conversando e tomando um café aí com vocês. Fica tranquilo que vai estar na descrição, tá? Então vai ter o link ali da Sim, do Matheus, para você só clicar e conseguir acessar essas pessoas. Perfeito. Renato, Kleberson, acho que eu queria agradecer pela oportunidade, é um prazer estar conversando com vocês e nos colocamos à disposição aí de todos de casa, no que a gente puder estar agregando, trazendo inclusive conhecimento. Estamos sempre ali à disposição para uma boa conversa. Matheus, nós que agradecemos pelo seu tempo, primeiro, né, e por você trazer um conhecimento tão rico aqui para a gente e tão usual no nosso mercado imobiliário, que às vezes fala tão pouco. Então, te agradeço pelo teu tempo, agradeço pela oportunidade de conversar e conhecer um pouquinho do seu trabalho e do trabalho da Sim. Renato, obrigado. E é isso aí. Vamos agora para agradecimento a você, mais uma vez, nosso patrocinador, por ter apoiado essa iniciativa, esse episódio que ficou fantástico, né? E se você acompanhou até agora, se você gostou do que foi falado aqui, compartilhe esse conteúdo com mais alguém.
pelo menos umas 2, 3 pessoas do mercado, talvez tenha um incorporador aí da sua cidade, talvez tenha um incorporador aí da tua região, que precisa ter acesso a esse conhecimento, ter acesso ao portfólio de investimento da SIM, e você pode fazer essa ponte. Então, clica aí no botão de compartilhar. Se você ainda não é inscrito nos nossos canais, se inscreva para que você sempre receba atualização sobre os novos episódios, e semana que vem tem mais. Temos mais e nos vemos no próximo episódio. Valeu! Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes, que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis. Coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. Em 2018, a AP11 iniciou uma jornada no mercado imobiliário. Em 2021, se uniu ao Santander. Em 2023, tornou-se uma impulsionadora de empreendedores imobiliários. Junte-se à AP11 e transforme o setor imobiliário.